E aí galera da Pura Língua, aqui é o Fabrício Caro de novo, e no vídeo de hoje a gente vai ver a diferença entre três verbos modais que a gente não está tão acostumado a ver eles. Um sim, mas dois não muito, que são os verbos modais shall, should e ought to. Então bora lá para esse vídeo. Mas bom, voltando aqui, vamos começar direto pelo shall, que ele tem alguns significados diferentes. Ele pode ter um significado de deve, também pode ser usado para indicar o futuro, né? Assim como o will e o going to, por exemplo, e também para você fazer uma sugestão ou fazer um convite. Esses dois primeiros casos, ele é um pouquinho mais arcaico, principalmente no caso do futuro. Nesse aí, no lugar que a gente poderia usar ele no lugar do will, por exemplo, isso é uma coisa um pouco mais arcaica, que hoje em dia praticamente ninguém vai usar ele dessa forma, pelo menos na fala. Você pode ver em livros, ou principalmente em livros mais antigos, mas na fala é raríssimo ou não usado praticamente. Que você poderia dizer, por exemplo, seria gramaticalmente correto você dizer I shall never forget what you did for me. Eu nunca esquecerei o que você fez por mim. Então é uma coisa muito poética, que soa muito formal. Ou então lembrando da frase clássica do Gandalf no filme Senhor dos Anéis, You shall not pass! Quando ele fala pro Balrog, né? Claro, é um livro clássico, né? Um livro épico, passado no ambiente medieval, épico ali, então faz sentido ele falar dessa maneira, principalmente ele que é um personagem velho, um personagem de um mago, né, um wizard, muito antigo, muito velho, então faz sentido para esse contexto específico. Mas no geral você não vai ver ele sendo usado dessa forma. O que você pode sim ver ele sendo usado é, como eu disse, para você fazer um convite ou fazer uma sugestão também, e nesse contexto ele é bem comum, até é mais comum na Inglaterra, Reino Unido, ali aquela região, do que nos Estados Unidos, mas você também pode usar nos Estados Unidos sem muitos problemas, que seria Shall we go out tonight to celebrate our anniversary? Vamos sair hoje à noite para comemorar o nosso aniversário, né? Poderia ser um aniversário de casamento, por exemplo, aniversário de namoro, né? Lembrar da diferença entre birthday e anniversary. Se você não sabe, bota lá, Alura Língua, anniversary, birthday, que tem um artigo para você sobre isso. Mas é isso, né? A gente não vai traduzir isso como deve, como devemos, como também como futuro, né? Não, isso aqui é mais como um vamos, né? Fazendo um convite, fazendo ali uma proposição, uma sugestão. Também um outro exemplo, shall we go on a walk or stay at home? Né? Vamos sair para dar um passeio? Vamos dar um passeio ou ficar em casa? Então, novamente, você está simplesmente dando uma sugestão, fazendo um convite, né? Uma proposta que talvez a outra pessoa possa querer fazer com você. A segunda palavra aqui, o segundo verbo modal é o should, que esse sim, a gente já está mais acostumado, né? A gente traduz ele geralmente como deveria, né? Diferente do must, que também é um outro verbo modal que seria uma coisa um pouco mais forte. Esse aqui todos, na verdade, todos esses verbos, os três que a gente vai ver aqui hoje, podem ter esse sentido, né, de deve, de deveria, mas o should ele é um pouco mais informal, um pouco mais comum assim no dia a dia, que pode ter esse sentido de deveria e também pode ter esse mesmo sentido que eu acabei de mostrar aqui, né, de você fazer uma proposta, fazer uma sugestão para alguém, um convite para alguém. Então, alguns exemplos aqui. If you're upset with Jane, you should tell her. Então, se você tá bravo, irritado, né, se você tá incomodado com a Jane, você deveria dizer para ela, né? Então, você tá falando para a pessoa, ó, se esse é um problema, você deveria fazer isso, né? Você tá dando uma sugestão para a pessoa que ela deveria fazer. Ou então, should I buy the bus or the train ticket? Eu deveria comprar o bilhete de ônibus ou de trem? Né? Você tem duas opções aqui, eu devo fazer isso ou eu devo fazer aquilo. E você também pode usar num sentido de uma coisa que você acha que provavelmente vai acontecer. E você também pode usar esse should num sentido que uma coisa que você acha que vai acontecer ou que está acontecendo, por exemplo. Então, they should be home. Né? Eles devem estar em casa. Que se você for passar a ideia, né, aqui a gente está traduzindo como devem, mas se você for passar a ideia do que está falando aqui eu acho que eles estão em casa, né? É uma suposição que você está fazendo. Não é um convite, não é uma sugestão, nada disso, é uma suposição de uma coisa que provavelmente está acontecendo. E essa frase aqui ela é ambígua, porque ela pode ter tanto esse sentido de they should be home. Onde você acha que eles estão? They should be home. Eu acho que eles estão em casa, eles devem estar em casa. Mas também pode ter
o sentido de uma coisa de uma obrigação ali, uma coisa que eles deveriam estar fazendo e que talvez não estão. Então, they should be home. Eles deveriam estar em casa. But they are not. Mas eles não estão, mas eles estão na festa. Então é uma coisa que deveria... Aí é uma obrigação, aí não é mais uma suposição, mas sim uma obrigação. As duas, é a mesma frase, mas aí o contexto vai dizer se isso está sendo dito num contexto de uma obrigação ou de uma suposição, aqui nesse caso, é claro. E por último, o último modal verb, né, o verbo modal que a gente vai ver aqui hoje é o ought to, ou muitas vezes, né, na fala, a gente fala de uma maneira um pouco mais rápida, ele vira um oughta, ou oughta, dependendo da região, dependendo de quem vai falar, claro, um nativo vai falar de uma outra maneira, um nativo inglês, um nativo britânico, um nativo da Escócia, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, enfim. Mas ele tem também esse significado de deve, né? Uma coisa que deve estar fazendo, tanto no sentido de uma obrigação, quanto no sentido de uma suposição, né, do que talvez você acha que esteja acontecendo. Mas a diferença é que ele é bem mais arcaico, né, ele é bem mais antigo, esse ought to, não é muito usado hoje em dia, ele é muito pouco usado e ele é muito mais formal também que os outros, né, muito mais formal que o should, por exemplo. O shall também pode ser bem formal, assim como o ought to, mas o shall ele é bastante usado ainda, como eu disse, nesse sentido de fazer um convite, uma sugestão. O ought to pode ser usado, mas geralmente não é. É uma coisa um pouco mais antiga, um pouco mais formal demais, né? Você pode ver mais em textos escritos, textos legais, aí sim você talvez encontre esse ought to. Então vamos ver alguns exemplos aqui para você entender um pouquinho melhor. We ought to be ready now, but I can't find my shoes. Então nós devíamos estar prontos agora, mas eu não consigo achar o meu sapato. Então aqui a gente está falando uma obrigação, né? Uma coisa que nós deveríamos estar prontos, isso aqui é uma obrigação, mas aconteceu um problema aí e nós não estamos prontos. No caso, eu não estou pronto, porque eu não consigo achar os meus sapatos. Mas ele também pode ser no sentido de uma suposição, como eu mencionei anteriormente, né? Então, your mom ought to be home by 6. Então, a sua mãe deve estar em casa lá pelas 6 da tarde, né? Então, deve estar em casa lá pelas 6 da tarde. Aí as pessoas estão fazendo uma suposição sobre quando ela vai estar em casa, não é o mesmo sentido da obrigação. Mas eu acho que você não conhecia todos, né? Se você conhecia todos esses modal verbs, esses verbos modais, e também todos os mini sentidos dentro deles, meus parabéns. Mas se não, eu espero que você tenha aprendido algo novo. E se você aprendeu algo novo, dê aquele like e se inscreva no canal, que sempre ajuda muita gente. E até a próxima, galera. Tchau, tchau!